Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, leremos os versos 1 a 12. Diz assim então a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O Senhor nos abençoe. Essa é uma das passagens mais fascinantes na leitura de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, porque o cenário é muito curioso, é diferente, é inusitado. Diz o texto que Jesus, depois, de novo, entrou novamente em Cafarnaum. Jesus Cristo nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, mas depois de um tempo ele passa a viver em Cafarnaum, cidades da Galileia. E o texto vai dizer, os textos anteriores, que depois de uma cruzada evangelística, pregando, curando pessoas no entorno do lago de Genezaré, no mar da Galileia, novamente ele volta para Cafarnaum. E diz o texto que ele entrou numa casa. E provavelmente essa era a casa de Pedro, segundo muitos biblicistas. E ali ele estava e logo afluiu para lá uma quantidade expressiva de pessoas. Tanto é que eles se amotinavam na porta. E o texto diz que um homem estava sendo conduzido por 4 homens, um paralítico, e impedidos de entrar na casa pela quantidade de pessoas, à porta e lá dentro já, eles então fazem algo, repito, inusitado. E esse texto é um texto diferente de todos os demais. Eles sobem no telhado da casa, eles fazem uma abertura no eirado, no telhado, no lugar correspondente onde estava Jesus, e desce o homem até a presença de Jesus. O Senhor olha aquele homem descendo, aquelas cordas improvisadas ali, naquele leito improvisado, e ele diz algo para o homem: Filhos, teus pecados estão perdoados. Naquela ambiência, e observe que Cafarnaum tinha uma comunidade muito grande de judeus, digamos assim, ortodoxos, havia uma sinagoga na cidade, havia ali escribas, fariseus e doutores da lei, que estavam ali para ouvir Jesus. E quando eles ouviram Jesus dizer: Filhos, teus pecados estão perdoados, eles ficaram arrazoando no coração: quem esse homem é? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só um que pode perdoar pecados, é Deus que pode. E Jesus, que é plenamente divino e plenamente humano, conhecendo o coração deles, diz: vem cá, o que é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E ele então cura na frente deles todos aquele homem que entrou sendo carregado e agora sai carregando o leito, pedindo licença e passando por entre eles. E eles ficam maravilhados. E nessa passagem nós encontramos, meus irmãos, preciosas lições que nos apontam de modo muito contundente que a palavra de Deus é viva. E a despeito do fato desse evento ter acontecido há mais de 2000 anos, ele nos fala profundamente ao coração. E na manhã de hoje eu queria a sua atenção para pensarmos sobre a compaixão vence obstáculos. 4 homens movidos pela graça. Eu diria que essa passagem ela pode ser dividida em 2 grandes blocos. O primeiro eu vou chamar de 4 amigos em uma missão quase impossível. Tenta imaginar o seguinte: nós sabemos muito pouco sobre a história desse indivíduo, nem o nome nós sabemos. Um paralítico.
entre tantos outros que havia naquela época. Pois bem, mas nós sabemos que a paralisia fazia o indivíduo sofrer muito. Nós estamos falando de um período de 2000 anos atrás. Recursos tecnológicos limitados, medicina limitada, e a paralisia, possivelmente algum problema que prejudicou a coordenação motora e impediu de ter um desenvolvimento físico adequado, ele estava limitado, numa cama, numa maca. E essa doença certamente atingiu as áreas motoras do cérebro dele. Mas o problema não era apenas físico, porque naquela conjuntura, uma pessoa com uma deficiência dessa natureza era vista como alguém debaixo de juízo e maldição. Era alguém que estava separado da comunidade, era alguém que vivia no ostracismo social e certamente era alguém sufocado pela desesperança. Imagine o cenário, você tem um problema que à luz dos fatos, à luz da realidade, é insolúvel. É um problema, uma doença incurável e, como se não fosse bastante isso, o suficiente, ser visto pelos outros de cima para baixo. Um coitado, um miserável, alguém vivendo debaixo de uma condenação. Pois bem, é possível que ele tenha sido rejeitado, inclusive pelos familiares. Porque nada na Bíblia é contingencial. Quando Jesus diz assim, olha, toma o teu leito e vai para a tua casa, volta para o convívio com os teus. Volta a viver, volta a celebrar a vida. E o que Marcos está fazendo aqui, ele está fazendo uma dinâmica muito intensa, porque Marcos é um livro muito dinâmico, rápido, é mostrar a história de um milagre. A vida daquele homem mudou totalmente, completamente, por duas razões. Primeiro, na cidade de Cafarnaum, Vila de Naum é o significado dessa palavra, nós temos aqui um cumprimento extraordinário da promessa divina. Quem está dentro daquela casa? Quem está naquela cidade às margens da Galileia? O Verbo eterno. João disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eles não podiam entender plenamente, mas aqueles homens e mulheres eram testemunhas do evento mais extraordinário de todos os tempos. Na sala de uma pequena, modesta, simples casa, na Galileia dos gentios, num mundo esquecido pelos altivos romanos, Roma não estava nem aí para o que estava acontecendo ali. O Deus que criou todas as coisas, o agente da criação, o filho da promessa, está ali de carne e osso. Deus tabernaculou entre nós. E o texto vai dizer que Jesus Cristo anunciava-lhes a palavra. E é curioso isso porque só aqui, na narrativa de Marcos, ele faz uma mudança no verbo. Porque todas as vezes que o verbo pregar, anunciar, proclamar aparecem, é o verbo que está lá na capela do Seminário Batista do Sul do Brasil, colocado pelos missionários norte-americanos, à luz de Timóteo, capítulo 4. Prega a palavra, o verbo querusson, de onde vem querigma, pregação. Mas Marcos usa uma palavra aqui que só aparece aqui, a palavra laléu, que significa, nos gregos, nos léxicos gregos, para o canto do pássaro, para a conversa entre as crianças, para o diálogo informal. Observem a graça de Deus aqui nessa passagem. Dentro daquela casa, Jesus ensina como um pássaro que canta e encanta, com a simplicidade de uma criança que conversa, como um poeta cujos versos falam da vida real. Foi o encontro com aquele bendito Cristo que nós adoramos como Senhor e Salvador, que transformou a vida daquele rapaz, daquele homem. Isso é extraordinário. Eles não podiam entender plenamente, mas estavam face a face com um grande milagre da história. O Verbo se fez carne, o infinito tornou-se pessoal, carne e osso na presença deles. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E esse foi o segundo momento, o segundo recurso da providência. A primeira e mais extraordinária é a encarnação do Verbo. Estavam diante deles Cristo. E agora a providência usou meios para abençoar aquele homem. 4 homens, também cujo nome desconhecemos, conduziram o paralítico até Jesus. Estes homens foram fundamentais no cumprimento da obra de Deus na vida daquele paralítico. Observem, Deus estabelece os fins e os meios. Deus quis abençoar aquele homem, mas Deus usou pessoas. 4 homens, 4 amigos, que tinham uma missão quase impossível,
mas pela graça de Deus foi realizada. E observe que esses homens enfrentaram obstáculos, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Obstáculos que podem ser vencidos pela compaixão. E o primeiro obstáculo aqui é a distância. Isso é curioso. Ao que tudo indica, aquelas pessoas não eram de Cafarnaum. A fama de Jesus o precedia. É possível que eles fossem da Galileia, mas não eram de Cafarnaum. Sabendo que Jesus tinha voltado para a cidade de Cafarnaum, eles então foram para lá em busca de uma solução para aquele problema humanamente insolúvel. Foram para lá em busca de Jesus. Nós não sabemos, repito, com precisão de onde eram, mas eles tinham uma distância a ser vencida. E eles venceram esse primeiro obstáculo. Conduziram aquele homem até Jesus. Qual o ponto aqui e aplicação para nós hoje? Vendo o cenário do nosso país, por exemplo, é impressionante que ainda hoje há uma distância a ser vencida para que brasileiros e brasileiras sejam alcançados pelo Evangelho da Graça. O único poder capaz de realmente nos transformar. Observe que, em muitos casos, essa distância ela pode ser chamada de indiferença. Não a distância geográfica. Às vezes, a distância é de um corredor. Em frente ao seu apartamento, há uma família que reside, perdida, paralisada, e precisa que esta distância, que geograficamente é ínfima, precisa ser vencida. E essa distância, por vezes, é a nossa indiferença. Nossa falta de compaixão pelos perdidos, linguagem que a Bíblia usa, não é uma linguagem preconceituosa de alguém arrogante, é a Bíblia que usa. Um indivíduo que não tem um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo está perdido em todos os sentidos. Portanto, a nossa falta de compaixão pelos perdidos revela-se na falta de zelo pela obra missionária. Criados nessa ambiência, e os batistas têm as suas limitações e fraquezas, mas se é um ponto forte, em destaque, é esse zelo e essa preocupação no cumprimento da missão, de pregar o Evangelho. Razão pela qual nós temos essas duas grandes agências que trabalham no exterior e no Brasil, e todos os anos nós somos mobilizados e tomamos consciência do que está acontecendo, dos desafios, dos resultados, somos engajados, encorajados, melhor dizendo, a nos engajar nessa obra. E aqui algumas perguntas. Quem aqui, de fato, está preocupado com as reais necessidades dos brasileiros? Quem aqui está, de fato, preocupado com a salvação dos nossos conterrâneos? Quantos aqui, de fato, choram, lamentam o estado de miséria espiritual de tantos brasileiros? Quais esforços nós temos feito para alcançar pessoas com o Evangelho da Graça? Milhões, isso aqui não é retórica, milhões de brasileiros parecem paralisados pelo pecado e a única solução é o Evangelho de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio passagens como Romanos 9, 10 e 11, alguém já disse que Romanos 9, 10 e 11 é o Monte Everest das Escrituras, é o pico mais alto da teologia. E quando Paulo começa esses 3 capítulos, sem precedentes na Bíblia, tratando de assuntos extremamente densos e profundos do mistério da redenção, planejado desde a eternidade, Paulo abre esse bloco de doutrinas, repito, densas e profundas, com uma declaração de fé, com uma confissão, eu diria, que choca. Eu vou ler para vocês o início do capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E aí vem a declaração dele. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Por que, Paulo? Qual o motivo dessa grande tristeza, dessa constante angústia no coração do apóstolo Paulo? E ele diz o motivo. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Veja como é forte a palavra de Paulo. Eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Quando Paulo olha e vê tantos judeus com um véu sobre a mente, ignorando que a promessa já se cumpriu, o Cristo é Jesus Cristo. Paulo diz, olha, que tristeza, que angústia, ver tantos homens e mulheres tateando nas trevas. Eu desejaria até ser amaldiçoado. Se fosse para trocar a minha perdição eterna em favor dos meus irmãos, da minha raça, eu trocaria. Porque Paulo tinha amor pelo seu povo.
Ele amava os judeus. E se tem uma coisa que era extremamente ofensiva a ele, quando ele era tratado como traidor do povo de Israel. Muito pelo contrário, ele amava profundamente o seu povo. Nós brasileiros precisamos amar o Brasil. Precisamos amar os brasileiros. O Brasil precisa do evangelho e a igreja precisa amar as pessoas. Como disse o poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós precisamos encurtar as distâncias. E essa distância danosa, entre outras, chama-se indiferença. Quantos aqui se importam com os que sofrem longe do evangelho? Sofrimento não é simplesmente falta de necessidades básicas. Há muitas pessoas nesse exato momento vivendo uma condição extremamente favorável, muito acima da média, mas são existencialmente miseráveis. E nós precisamos amar os brasileiros, não importa a cor da pele, a condição social, a formação, homens e mulheres que precisam conhecer a graça bendita de Jesus Cristo. Um outro obstáculo que eles enfrentaram, eu diria, as prioridades equivocadas. Aqueles homens tinham ocupações. Eles tinham uma agenda, eles tinham demandas, responsabilidades, desafios. Evidentemente que a agenda deles não era, por exemplo, como de um executivo, um diretor de uma multinacional, com múltiplas funções, com múltiplas responsabilidades, mas eles tinham uma vida. Tinham demandas, tinham responsabilidades. Mas o que é que aqueles homens fazem? Eles reorganizam a agenda. O que é mais importante, em primeiro lugar. E mais importante do que atender às demandas da vida é socorrer aquele que tem necessidade imediata. E quando eles tomaram conhecimento de que o único que poderia, de fato, mudar o quadro daquele amigo era Jesus, encerraram os compromissos, tomaram aquele homem, improvisaram a maca e o levaram a Cafarnaum até a presença de Jesus. Esta é uma reordenação da agenda. Nós todos, irmãos, temos em algum grau 3 elementos importantes para ajudar quem precisa. Todos temos, em algum grau, que varia o grau, mas todos nós temos. Que elementos são esses? Recursos, tempo e habilidades. Recursos, tempo e habilidades. Resta saber se nós temos como prioridade socorrer quem precisa. E de tantas necessidades, a maior de todas é ouvir o evangelho. E a igreja precisa abrir os seus olhos para reorganizar sua agenda, porque aí não a igreja se transforma num clube religioso dominical, onde a gente vem, se assenta, ouve uma pregação, encontra amigos, conversa sobre a dinâmica da vida, cada um volta para sua casa até domingo que vem, sem nenhum senso de missão. E observem, a igreja, historicamente, ela sempre foi vista, teologicamente, como centro de treinamento. Aqui, nessa bendita manhã de domingo, manhã da ressurreição, a sua fé é fortalecida, você é confrontado pelo evangelho, você é envolvido pela graça, tem contrição, arrependimento, você come do pão, bebe do cálice, mantém a comunhão com a igreja, é encorajado, fortalecido, repreendido, para sair em missão. No seu trabalho, onde quer que você esteja, cumprindo a missão. Ou você é o missionário, ou você é o impostor. Todos temos a missão. Quando nós usamos a linguagem dos missionários, nós estamos falando de um grupo de pessoas que receberam uma missão, eu diria, específica e exclusiva, em certo sentido, para focar somente nisso. Nós temos outras atividades, mas nós também somos missionários. Portanto, nós devemos rever a nossa agenda. Nossos recursos, tempo e habilidade devem estar a serviço do bem. E a nossa filosofia deve ser a do apóstolo São Paulo. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olha só que boa teologia, que boa filosofia de vida. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, porque eu tenho um alvo maior, tenho uma prioridade suprema. Contanto que me complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Que ministério eu recebi do Senhor? De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo era um homem que vivia à luz do que ele cria. Ele entendia que a vida é de fato curta demais, que só valia a pena viver por Cristo e para Cristo. Então ele teve essa filosofia em toda a sua jornada. A minha vida não é preciosa a mim mesmo. Em outro momento ele diz, olha, não se importem comigo. Um grupo lá em Antioquia dizendo, não vá para Jerusalém porque vão te prender. Ele, calma lá. Não estou preocupado com isso.
possa até ser preso e até mesmo morrer pelo evangelho. Era alguém cuja prioridade era cumprir a missão, pregar o evangelho. Então quero te encorajar, não permita que falsas prioridades roubem de você a alegria, o privilégio de ser um arauto da graça. Um outro obstáculo, o peso do paralítico. Bem, eu não sei se ele pesava tanto quanto o pastor, mas ele pesava alguma coisa. A palavra para paralítico aqui, para homem, é uma palavra que indica que ele era uma pessoa adulta. Não era uma criança, não era um rapaz. Era um adulto. Ele pesava. Não sabemos quanto, mas ele pesava. Agora tente imaginar, numa maca improvisada, 4 homens subindo um homem para um telhado, abrindo no eirado uma brecha, um buraco, uma fenda, e descendo esse homem até Jesus. Você imaginou a dinâmica? Você não está lendo aqui uma firula, você não está lendo aqui uma historieta, é um fato registrado por Marcos. O Spurgeon, que tinha um senso de humor maravilhoso enquanto pregava, ele dizia que quando os homens estavam descendo o paralítico gritou assim: olha, eu quero ser curado, não quero ser ressuscitado. Porque havia uma dinâmica ali. Havia um peso a ser suplantado. As casas daquela região, estudos arqueológicos apontam para isso, eram casas cujos telhados eram planos. Ripas, madeira, talvez ervas prensadas, um tipo de palha para fazer uma impermeabilização, areia, argamassa, cinzas. Então não era difícil, não era nada do outro mundo abrir um flanco ali no telhado. Mas subir com o homem, descê-lo até a presença de Jesus, demandou algum esforço. Havia um peso e, observem, e esse é o princípio, ajudar pessoas exige esforço. Uma sociedade que em todo o tempo reclama de cansaço, nós temos uma indisposição para servir, porque servir exige esforço. Demanda tempo, paciência, recursos, habilidades que devem ser usadas. Mas nós devemos entender o seguinte: a compaixão vence o obstáculo. Quando a gente ama, a gente faz esforços. Onde o amor está presente, as dificuldades são suplantadas. Se nós quisermos abençoar pessoas, precisamos carregá-las na mente, no coração, na alma, nos braços. Razão pela qual Lutero orava sempre, para que Deus desse aos cristãos ombros e braços fortes, porque nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E ajudar demanda esforço. Eu diria que o amor dos 4 homens pelo paralítico não era algo meramente abstrato, sentimental, mas algo concreto, tangível, palpável. Eles estavam demonstrando amor, fazendo todo aquele esforço em favor do amigo. Portanto, eles suplantaram esse obstáculo, o peso do paralítico. Um outro ponto, a multidão egoísta. Eles venceram isso também. Se você ler os versos 1 e 2, no início da narrativa, diz que muitos afluíram para ali. Tantos que a porta ficou bloqueada. Pois bem, de repente chega um grupo de 4 homens carregando um paralítico. Vocês acham que aquela multidão iria atender? Olha, dá licença aí, porque tem uma prioridade aqui, tem um homem aqui paralítico. Numa época em que não havia, como há, em certa medida já houve um avanço substancial, nessa questão de uma prioridade para aqueles que têm necessidades especiais, algum tipo de deficiência. Naquela época não havia esse tipo de leitura. E naquela cultura, aquele homem estava debaixo de juízo, estava naquela condição por causa dos seus próprios pecados. Pois bem, e naquela conjuntura, naquela situação, a multidão mostrou-se como todos os filhos de Adão, em algum grau, egoístas. Meu amigo, você chegou aqui agora, fim da fila. Espera a tua vez com essa audiência com Jesus. Nós todos somos, irmãos, extremamente egoístas. Alguns mais, outros menos, mas observe que o homem só faz o que a sua vontade quer. E é por isso que muitas vezes o outro é deixado de lado, porque a nossa vontade quer a nossa prioridade. É nesse sentido que os antigos diziam que o livre-arbítrio é um escravo, porque você tem vontade, mas a sua vontade está cativa à corrupção do seu coração, e o seu coração, por natureza, nunca dará oportunidade ao outro primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Há uma experiência interessante no Evangelho de João,
João conta 7 milagres apenas. Tem uma dinâmica também no Evangelho de João, que é um evangelho belíssimo. De todos os milagres que Jesus realizou, João separou 7, com um propósito muito exclusivo. E um dos milagres foi justamente a cura de um paralítico, numa região chamada Tanque de Betesda, que ainda hoje pode ser visitado lá em Jerusalém, um lugar muito especial. E no verso 7, quando Jesus chega naquele ponte de doentes, havia uma dinâmica lá, que aquelas águas eram movimentadas pelos anjos, e as pessoas iam para lá a fim de serem curadas. E Jesus chega e vê aquele cenário. Coxos, paralíticos, todo tipo de gente enferma. E ele se dirige para um homem e faz uma pergunta, parece, no primeiro momento, estranha e fora de hora. Jesus olha para o homem e diz assim: você quer ser curado? Ora, se ele estava ali naquela condição e havia aquela dinâmica, obviamente que ele queria ser curado. Mas aí no verso 7, o homem dá uma resposta para Jesus, ele fala algo para Jesus que tem conexão com isso aqui, com o egoísmo do ser humano. Ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu estou perdendo a vez toda hora. Eu sou coxo. Quando eu começo a movimentar para ir para a água, alguém vai na minha frente. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho ninguém que se importa comigo. A igreja tem que abrir os seus olhos para não ser mais um no meio da multidão de gente egoísta, que não se importa com o outro. A igreja precisa priorizar pessoas e não multidões. Cada um de nós deve lutar contra o pecado do egoísmo, o eu no centro, a nossa vontade no centro. Não. Nós precisamos ser como aqueles 4 homens que tinham prioridades, que tinham agendas, mas entenderam que naquele momento ajudar o amigo era mais importante. Foram altruístas, pensaram no outro. Ainda um outro elemento aqui, um outro obstáculo que foi vencido, o medo da opinião pública. Antes de levar o plano adiante, certamente aqueles homens pensaram nas implicações, eles ponderaram os riscos, calcularam. Certamente eles seriam censurados por alguns. Tenta imaginar 4 homens carregando um paralítico para o encontro com Jesus. Tente imaginar, enquanto eles subiam um homem àquele telhado, os outros falando: o que é isso aí? Rapaz, espera a sua vez, seja educado. Subindo. Um grupo está na sala ouvindo Jesus falar, de repente começa a luz a entrar pelo telhado, alguém está abrindo o telhado, de repente os 4 homens fazendo movimento. Tente imaginar a cena. Eles foram criticados. Certamente foram. Mas é um tipo de gente, simboliza aqui um tipo de gente que não tem medo da opinião pública. Muitas vezes, a timidez da igreja, diante dos desafios, tem limitado e muito o socorro aos necessitados. A obra de evangelização é limitada pelo medo que muitos têm da opinião pública. Por isso o evangelismo pessoal sofre pressão. Crentes emudecidos dentro da igreja, há todo tipo de discurso, todo tipo de declaração. Você vai nessas igrejas mais animadas, pentecostais, chuta no diabo, pisa no diabo, amarra o diabo, toca fogo no diabo. Mas quando saem pelas portas das suas igrejas, das suas comunidades, emudecidas, nunca falam do evangelho. Entram num táxi, o taxista começa a se queixar, inflação, gasolina cara, taxas, impostos, a vida, a violência no Brasil, e no banco de trás um evangélico. Alguém que foi alcançado pelo evangelho, que sabe que a solução para aquele homem em crise não vem de Brasília, vem do alto, mas ficam embudecidos, nunca falam, com medo da opinião pública. Crentes com os lábios cerrados. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Já existe uma caricatura do evangélico, ignorante, tosco, fanático, ignorante. Não. Eu vou manter a minha fé dominical. Domingo eu vou para a igreja. Nós precisamos vencer a opinião pública. Paulo estava em Corinto, no capítulo 18, quando ele chega em Corinto. Diz o texto que Paulo estava pregando nas sinagogas, esse era o modus operandi dele, sempre buscava uma sinagoga, o ponto cultural com os judeus. Ele pregou e disse, arrazoou, debateu, provou que Jesus é o Cristo. Essa era a tônica da pregação de Paulo nas sinagogas. O Jesus que eu anuncio para vocês é o Cristo que foi prometido. Está lá nos profetas, na lei, nos escritos. Pois bem, e diz o livro de Atos, a narrativa de Lucas, que alguns judeus ouvindo Paulo, diz a expressão de Lucas, se opuseram e blasfemaram.
Pois bem, e aí vem Lucas logo em seguida e diz assim no capítulo 18: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo, prega, fala, anuncia. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Não vão fazer mal a você. Quem está no comando sou eu. E Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses pregando o evangelho na igreja, na cidade de Corinto. Paulo não tinha medo da opinião pública. Ele falava o que tinha que falar, ele falava do evangelho. Caminhando, perguntas que esse texto impõe para nós. Qual era a motivação daqueles homens? O que é que os movia? A compaixão. A compaixão vence obstáculos. E o que é compaixão, gente? Compaixão é o amor em ação. Quem tem um coração cheio de compaixão se movimenta. Movidos pela graça, tem ação, não é discurso, não é retórica, age. E o texto vai dizer que Jesus Cristo olhava para aquelas multidões como ovelhas que não tinham pastor e, movido de compaixão, lamentava o estado de miséria daquela gente toda e pregava para elas, curava, movido pela compaixão. A missão deles era quase impossível, mas a compaixão venceu todos aqueles obstáculos. Tente imaginar, olha aquele leito. Você tem ali uma pessoa pobre, deficiente, desamparada, incapacitada de resolver o seu próprio problema, incapacitada de resolver o seu próprio drama, física e espiritualmente enferma. E aqueles homens, num ato de graça, misericórdia, bondade, eles são usados por Deus para abençoar a vida daquele homem. Nós não sabemos os nomes deles, mas eu vou batizá-los hoje pela manhã. Esses 4 homens podem ser chamados de José Confiança, Davi Coragem, Jó Paciência e Barnabé Bondade. Esse é o nome que eu dou para esses 4 homens. Porque o texto vai dizer o seguinte: vendo-lhes a fé. A fé estava presente no paralítico, confiança em Jesus Cristo, mas naqueles homens. Por que eles fizeram aquele caminho? Por que subiram no telhado? Por que abriram o telhado? Por que desceram um amigo por aquela fenda e apresentaram Jesus? Porque eles tinham fé. Eles confiavam que Jesus Cristo poderia mudar a história do seu amigo. Confiança. Eles estavam movidos de uma profunda fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também foi preciso coragem, porque se não houvesse ousadia, eles não podiam enfrentar os obstáculos que enfrentaram. Em um mundo acovardado como o nosso, é preciso ter coragem para fazer o bem. E eu fico admirado e louvo a Deus pelo trabalho que tem sido feito, por exemplo, entre brasileiros e brasileiras mergulhados no submundo das drogas. Essas casas chamadas de cristolândias, casas que recebem gente que está vivendo na mais absoluta miséria, mulheres que perderam a dignidade, que vivem na prostituição para manter um vício miserável que as destrói, que as corrompe, que lhes rouba a dignidade, o senso de valor. Meninos, meninas, homens e mulheres que vão praticar furtos, roubos, latrocínio, todo tipo de crime para sustentar um vício maligno que as devora. E lá estão nossos irmãos e irmãs indo para as ruas, para debaixo dos viadutos, das pontes, das marquises, buscar essa gente. Coragem e paciência, porque é preciso perseverar. Existe um intervalo entre o plano, a ação e o resultado. Quando eles saíram de casa, em busca desse socorro da parte de Cristo, eles tiveram um plano. Vamos fazer assim, vamos a Cafarnaum. Surgiu uma contingência, não dá pela porta, então vamos pelo telhado. Mas houve um intervalo, eles tiveram paciência, eles perseveraram e eles foram movidos de bondade. E esse é o paradoxo. O homem por natureza é mau. Mas até os maus são capazes de atos de bondade. Somos luz e trevas. A imagem de Deus foi arranhada, mas não foi erradicada em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele disse isso? Porque às vezes a gente se cansa. Sabe de uma? Vou cuidar da minha vida. Que povo difícil, que complicação. Quem trabalha com drogados, por exemplo, sabe que não é fácil. Altivos, rebeldes, ingratos. Tem que ter paciência e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé.
E eles foram inteligentes, gente. Sabe por quê? Trabalharam em equipe. Porque com a ajuda do outro fica mais fácil. Um só não poderia levantar aquele homem, colocá-lo no telhado e descê-lo. 4 homens. E aqui a igreja é ensinada a trabalhar em equipe. Parte dos nossos problemas é que a gente não sabe trabalhar em equipe. A gente não sabe cultivar o senso de interdependência. Há uma multiplicidade de dons e talentos, onde cada um faz uma parte. Juntos, somos mais fortes. Mas muitas vezes o que aparenta é que a filosofia de muitos é: do meu jeito, eu estou fora. São extremamente sectários, belicosos, desagregadores. Nós precisamos entender que essa não é obra de um nem de dois, é obra de todos. Não é? Nós precisamos entender que precisamos ser semeadores de esperança, trabalhar em equipe, abençoando a vida de pessoas. Eles trabalharam em equipe, semearam esperança porque amavam aquele homem. Tente imaginar o diálogo. Amigo, nós ouvimos falar de um homem chamado Jesus. Ele tem curado pessoas de toda sorte de enfermidades. Há pessoas dizendo que ele é o Cristo prometido lá no Antigo Testamento. Ele está em Cafarnaum, vamos para lá. É a tua esperança. Para o homem que estava subjugado pelas amarras da tristeza e desesperança, ouvir aquilo foi um bálsamo. Então vamos. Eles lá foram, porque eles tinham compaixão, porque eles amavam aquelas pessoas. Há uma narrativa lá no Antigo Testamento muito bonita sobre Jacó e Raquel. Jacó amava profundamente a Raquel. E quando o pai da moça disse: olha, você pode ter a mão da minha filha em casamento, mas tem um porém. Você tem que primeiro trabalhar para mim. Por 7 anos você vai ter que trabalhar, de graça. E o texto vai dizer o seguinte: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Agora ouçam aqui o detalhe do verdadeiro amor. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor, a compaixão suplantando os desafios, as dificuldades, os obstáculos. O Paul Washer, que é um missionário norte-americano, viveu muito tempo no Peru plantando igrejas. Quando ele voltou para os Estados Unidos, as pessoas ficaram impactadas com a maneira como ele prega, com paixão, com veemência, com piedade. É realmente um homem em destaque na atual realidade da igreja norte-americana. E aí, respondendo a um grupo grande no auditório da Universidade Norte-Americana, uma das perguntas foi: como que você prega assim? Qual é o segredo? E o Porsche disse o seguinte: há 22 anos atrás, eu acordei meu apartamento seminu, porque tinha passado a madrugada inteira bebendo, bebi quase até a morte. Ao acordar, senti meu corpo gélido, alguma coisa no meu rosto. Levantei, acendi a luz do banheiro, olhei o meu rosto no espelho. Esse pregador distinto e eloquente havia dormido a noite inteira sobre o próprio vômito. Permita-me falar sobre o meu Senhor, o meu Jesus. Ele me salvou, ele me encontrou num poço de vômitos. Quando você é alcançado por essa graça, quando de fato há uma obra de conversão genuína, um novo nascimento profundo e verdadeiro, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos, movidos pela graça, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma necessidade imperiosa. Alguém definiu o evangelismo basicamente assim: um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. Se você encontrou o pão da vida, você tem que dizer para tantos outros mendigos desse país: há pão, e o pão é Jesus. A graça é Jesus. A missão era impossível, mas aqueles 4 homens levaram o paralítico até Jesus, porque a compaixão vence obstáculos e o amor supera as dificuldades. Ainda desfrutando a sua atenção, fechando aqui essa reflexão, a gente tem um ponto de vista de Jesus. O Dr. Warren Wiersbe diz que naquele momento Jesus teve um olhar em 4 direções. Primeiro, ele olha para cima. E quando ele olha, o que ele vê? 4 homens se esforçando para ajudar um amigo. Homens que têm iniciativa, criatividade, união, perseverança e fé. Ele olha para cima. Jesus também olha para baixo. O que ele vê? Ele vê ali um corpo sobre uma maca. E não apenas um corpo e uma alma, ambos adoecidos. E Jesus entende que a primeira necessidade daquele homem não é a cura física, há muito atleta profundamente saudável, mas adoecido na alma. Jesus olha aquele homem, ele diz assim: filho,
Olha a ternura do Verbo encarnado. Filho, os teus pecados estão perdoados. O teu principal problema é outro. Os teus pecados estão perdoados. Alguém disse que o perdão é o maior milagre de Jesus porque atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Thomas Watson. Jesus olha ao redor e o que é que ele vê? Críticos que tinham vindo para criticá-lo e contradizê-lo. Era a patrulha teológica. Havia ali escribas, fariseus e doutores da lei. Conheciam a lei. Viviam estudando a Bíblia. Mas eram incapazes de discernir que quem está ali é o próprio autor das Escrituras. O Verbo encarnado. E quando eles ouvem Jesus dizer, filho, os teus pecados são perdoados, acende então a patrulha teológica. Opa, peraí. Só Deus pode perdoar, falaram no coração. E aí Jesus faz o quarto olhar. Ele olha para o coração dos homens. Eles não verbalizaram, mas ele olhou no coração. Por que é que vocês ficam arrazoando aí? Me criticando e murmurando no coração de vocês? Dizendo, quem é este aí para perdoar pecados? Ok. Boa a teologia de vocês. É fato que só Deus pode perdoar. Agora, o que é mais difícil? Dizer a este homem, filho, os teus pecados são perdoados, ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda. E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade, homem, levanta-te. O milagre não era um fim, era um meio. E quando aquele homem levanta, ele fala assim, pega o teu leito, toma nas costas e vai e volta para a tua família. Eles ficam atônitos, porque ali estava o bendito Senhor da igreja, nosso Salvador bendito. Na história desse milagre, meus irmãos, tem 3 grupos de pessoas. Aqueles que bloqueiam o caminho, e há muita gente bloqueando o caminho. É aquele indivíduo que não entra no reino, mas fica impedindo a passagem. A multidão egoísta, os fariseus, escribas, doutores da lei, que estavam tropeçando nisso. Só Deus pode salvar, mas meu amigo, quem está ali é o próprio Deus encarnado. Mas eles não entenderam isso. E quanta gente atrapalhando o caminho do outro. Não seja um bloqueio para que outros sejam salvos pelo Evangelho, porque senão você vai estar debaixo de juízo. Existem aqueles que levam alguém a Jesus, e aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico até Jesus. Ouça uma coisa em nome de Jesus Cristo aqui, para o bem de sua alma, para a sua alegria. Leve pessoas a Jesus. Você não pode salvá-las. Não está no seu poder salvar o seu cônjuge, seu parente, seu familiar, seu amigo. Você não tem poder para salvar ninguém, nem a si mesmo. Mas você pode conduzi-los até Jesus, como André, como esses 4 homens. E o Senhor vai salvá-los. 15 de abril de 1912, aquele naufrágio famoso do Titanic, no Atlântico Norte. Muitas histórias fantásticas sobre aquele episódio. Trágico, mas com muitas histórias curiosas. Dentro daquele navio havia estava um homem chamado John Harper, um evangelista, um pregador. Ele nasceu na Escócia, mas vivia na Inglaterra, um pregador conhecido. E depois de um tempo pregando naquelas igrejas, o Moody o convidou para pregar nos Estados Unidos, ele foi, pregou, voltou para a Inglaterra. Tempos depois, a esposa dele faleceu, ele tinha uma filha, Nana, criança ainda. E o Moody o convidou novamente, venha para cá para uma nova série de conferências. Ele então se dispôs e entrou naquele navio, Titanic. Houve um naufrágio, a filha e a sobrinha sobreviveram. Mas uma história curiosa sobre o que aconteceu com ele. Tempos depois, na cidade canadense de Ontário, um homem foi à frente para dar um testemunho. Eu sou o último convertido do ministério de John Harper. Ele contou a história. Nas águas gélidas do Atlântico Norte, eu vi um homem agarrado num resto de madeira, tal como eu. Aquele homem olhou para mim e fez uma pergunta. Homem, você é salvo? Não, eu não sou. Não sou cristão. Tente imaginar. Águas gélidas, aquele tragédia do Titanic, o homem evangelizando. E ele gritou assim, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. De repente as ondas levaram o homem para mais distante. As ondas afastaram ele de mim, mas novamente trouxeram ele para próximo de mim. E mais uma vez ele perguntou, homem, você é salvo agora? Eu disse, não, não sou. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então, mais uma vez a onda o afasta de mim e por uma terceira vez se aproxima. Homem, você é salvo agora? Crê no Senhor Jesus e será salvo.
Então, perdendo seu destroço, Rapper afundou e ali sozinho na escuridão da noite, com 50 metros de água abaixo de mim, confiei em Jesus Cristo, clamei pelo seu socorro. Eu sou um convertido, alcançado pela graça, por meio de um homem que morreu falando do Evangelho. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Seja alguém que conduz pessoas a Cristo. Quem tem um filho tem tudo, quem não tem um filho não tem absolutamente nada. Aquele paralítico foi cativo, voltou livre. Foi carregado e voltou carregando a sua maca. Foi buscar uma bênção, recebeu 2. Cura para o físico, mas não apenas isso. Que, repito, tem muita gente saudável, mortinha da Silva. Ele recebeu a segunda bênção e a bênção mais importante. Na verdade, a primeira e a maior. Perdão para os seus pecados. Jesus não teria curado a doença, que era o efeito, se antes não tivesse perdoado o pecado, que era a causa. Naquele dia o Senhor fez 2 coisas em favor daquele homem. O tirou da mazela daquela maca, mas o tirou do cativeiro do pecado. Ele foi alcançado por essa graça. E por que o Senhor fez isso? Porque é cheio de graça, movido pela graça. E como Deus fez isso? Porque o Senhor usou meios. A providência usou aqueles 4 amigos. Eu quero encorajar os irmãos. Peçam a Deus, Senhor, encha o meu coração de compaixão, de amor por ti e por aqueles que perecem, sem entender essa graciosa mensagem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vê a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que Deus nos abençoe. Que Deus encha essa igreja de compaixão por aqueles que moram aqui na Professor Saldanha, na Jardim Botânico, na Eurico Cruz, nesse bairro, nessa região do Rio de Janeiro, tão bela, tão próspera e ao mesmo tempo tão carente do Evangelho, que dá vida, significado, alegria e paz. Fiquemos em pé, vamos orar, dando graças a Deus por sua palavra e orando como nos ensinou o Tiago, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Falemos com Deus. Pai bendito, nós te louvamos por tua palavra. Reconhecemos que ela é viva e é eficaz. Ela sempre cumpre os seus propósitos, ela jamais volta vazia. E na manhã de hoje nós fomos encorajados, Senhor, a exercer a misericórdia, a compaixão para com aqueles que sofrem. Nós te louvamos pela vida daqueles 4 homens que suplantaram todas as dificuldades, venceram todos os obstáculos para conduzir o amigo até os pés de Cristo. Senhor, enche o nosso coração de compaixão, de amor pelo Brasil, pelos brasileiros e brasileiras que sofrem todo tipo de dores, mas sobretudo que estão paralisados debaixo da tirania do pecado. Senhor, ajuda-nos a ter ousadia na proclamação do Evangelho. Não permita que os lábios dos teus filhos e filhas estejam cerrados, emudecidos, mas que sejamos arautos da graça, movidos por essa mesma graça, anunciar que há em Jesus Cristo vida plena e abundante. Oramos, Senhor, para que em todo o Brasil batista, nesse mês de setembro, muita gente seja mobilizada a rever a sua agenda e a priorizar o que é mais importante. Nós te louvamos pelo que o Senhor fez e há de fazer no nosso meio. Oramos, Senhor, para que essa igreja continue recebendo a graça que vem dos altos céus, que ela tenha saúde, vida, e que o Senhor mesmo nos use para a glória do seu nome, para que este bairro e essa cidade sejam impactados pela graça de nosso bendito Senhor. É em nome dele que nós oramos, para a tua glória e para a nossa alegria. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Vamos ouvir. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.